Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um histórico a respeito de mim, tá? Para a promoção dos meus projetos, tá? Deus está colocando no meu coração uma inspiração para falar alguma coisa, tá? Mas eu já falei que os meus vídeos, tá? Eu vou tentar não fazer vídeos, tá? Porque eu já estou satisfeito do que diz respeito a anúncios, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um histórico a respeito da minha vida. Talvez eu não consiga fazer todo o histórico até o dia de hoje, mas eu vou fazer a partir de um determinado momento, tá? E vou encerrar quando eu perceber que o tempo chegar a 15 minutos. Então vamos lá. Eu estou no propósito, tá? E com a inspiração da parte de Deus, de edificar um novo império. Poxa, Jorge, um império? Sim, né? São as palavras que Deus tem colocado no meu coração para que eu defina o que eu tenho me disposto a fazer. Então eu tenho definido como um império. Por que razão? Por causa da nobreza, tá? E da grandeza do que Deus tem me dado. Então eu tenho definido como um império. Uma outra comparação que eu posso fazer com isso é que eu já fiz aí através dos meus vídeos sobre a questão de Moisés, né? Deus inspirou Moisés a edificar um povo, né? E também a Abraão. Deus convocou Abraão para edificar uma nova nação. Através de Abraão se originou uma nova tribo e essa tribo gerou um país, né? E eu tenho esse sentimento no meu coração, tá? Eu posso comparar semelhante a Moisés e semelhante a Abraão, tá? É uma das coisas que eu tenho colocado. E é claro que quando você empreita em alguma coisa que é da parte de Deus, né? Os invejosos, os emuladores, os incompetentes, os trapaceiros, eles tanto tentam desvalorizar o que você está fazendo, como eles tentam se igualar ao que você está fazendo. Não está me dizendo porra nenhuma, consegue entender? Significa que eu de fato tenho o poder, tá? E a capacidade recebida por Deus, tá? Para fazer exatamente como eu tenho falado. Consegue entender? Por exemplo, quando uma pessoa competente chega e fala assim, eu posso fazer isso daí. Não vai faltar uma horda de incompetentes dizendo que pode fazer a mesma coisa que você, né? Até mesmo os mais bundões ainda, que ainda dizem assim, eu sempre quis fazer isso daí, né? Aparece sempre um monte de vagabundo. Lá do final da fila aparece um monte de bundões, né? Tentando replicar o que você está fazendo. Bom, então vamos lá. E são inclusive mentirosos, né? Provavelmente nunca pensaram em fazer, mas eles mentem mesmo, para poder eles se promoverem às custas de alguma coisa que você está tendo a iniciativa de fazer, né? Preste atenção. E quando já estava há muito tempo na praça, e ele aparece depois que você começou a fazer, aí você já vê logo que é um bundão 10 vezes mais ainda, ok? Preste atenção para você entender. Então vamos lá. É um histórico sobre mim, então vamos lá. A minha vida, tá? Com Deus, assim, falando assim do interesse de buscar a Deus, de conhecer a Deus, começou em 2 processos na minha vida, tá? O primeiro foi quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, tá? Foi o primeiro processo de Deus na minha vida. E aí eu vou explicar como é que foi. Eu não vou falar todos os detalhes, tá? Eu não vou falar todos os detalhes, porque eu não vou falar detalhes, eu vou falar somente pontos dessa situação. Considerando o julgamento que eu faço de mim, tá? Considerando desde o dia que eu nasci até os 14 anos, eu não me procedia de uma maneira que é consciente, consegue entender? Ou seja, eu me procedia de uma maneira até que um dia eu tive uma tomada de consciência, ou seja, eu parei para pensar algumas coisas a respeito de mim. E isso aconteceu por esse período dos 13 aos 14 anos mais ou menos. E eu comecei a pensar alguma coisa. E nesse momento aí eu comecei a me interessar de alguma forma por Deus. Indiretamente eu comecei a me interessar por Deus. E quando eu tomei essa consciência, é como se eu tivesse me arrependido dos meus pecados, né? Eu tipo que me arrependi dos meus pecados. E a minha mente começou a mudar. Eu comecei realmente assim a ter uma maneira de enxergar as coisas completamente diferente de antes. Assim, muito diferente mesmo, né? É como se fosse o oposto de tudo. Eu rejeitei completamente a maneira como eu entendia as coisas, como eu fazia, tá?
colocando dessa forma para você, tá? Para não falar detalhes, tal. Aqui é só um históricozinho que eu estou fazendo, tá? Quando eu comecei a falar, os bandidos encostaram o cu no meu olho, encostaram a boca no meu cu e o ponto de música colocou música bem alto ali, ok? Quando você faz um relato a respeito da sua vida, tudo isso daí é transformado em fraudes 24 horas. Esses furingos cagados que encostam no seu olho, eles reviram tudo que é seu para fraudes, para calúnias, tá? Você esteja sempre denunciando, tá? Você veja que nos meus vídeos eu faço questão de perder tempo falando sobre isso, porque isso é um ingrediente dos meus vídeos. Eu quero que você sempre saiba que eu sempre testemunhei contra isso daí. E eu quero instruir você com essas informações, ok? A minha experiência está informando você também, ok? Vamos lá. Então o que aconteceu? Dos 14, 15 anos eu mudei, né? Eu mudei. E por acaso foi aos 15 anos, foi depois dessa mudançazinha que eu tive que eu comecei a praticar arte marcial. Foi por acaso. E eu comecei a praticar arte marcial. E aí foi significa que desse período dos 15 anos, tá? Até os meus até os 20 anos, né? Dos 15 anos até os 20 anos, o que representava eu, o que me representava era a questão da arte marcial. E uma das coisas que eu estava fazendo durante esse processo dos 15 até os 19 anos, tá? Dos 15 aos 19, era que eu estava com um projeto, tá? De ser um professor de arte marcial igual o Bruce Lee. Eu queria ser um palestrante igual o Bruce Lee. E eu estava escrevendo um livro, estava datilografando, já estava começando a datilografar o começo do livro inteiro, tá? Tinha um monte de anotações de papel que eu ficava rabiscando o dia inteiro. Era isso daí. Mas eu tinha muito medo, assim, eu nunca imaginava que eu poderia chegar publicamente, fazer uma palestra e fazer um discurso que nem o Bruce Lee fazia, assim, com muita facilidade, falando sobre arte marcial. Nunca, tá? Mas não me passava na cabeça. Era o que eu mais queria, tá? Dos meus 15 até os 19 anos, mas eu nunca imaginar como é que eu vou conseguir isso daí, tá? Então eu vivia assim, completamente assim, sem imaginar como é que eu poderia realizar qualquer coisa, tá? Absolutamente nada. Eu falo, é impossível para mim chegar diante de pessoas e falar assim, olha, eu vou falar para você isso assim, assim. Não tinha possibilidade nenhuma, tá? Mas nenhuma mesmo, era extremamente tímido, tá? Ok? Muita coisa mesmo. E aí, quando eu comecei a buscar a Deus, sempre acontece alguma coisa assim, um pouquinho assim desagradável para você dar aquele passo de buscar a Deus, mas Deus estava já presente em mim. Eu tinha assim bastante respeito por Deus. Por exemplo, eu posso lembrar uma situação que uma vez, nessa época, antes de eu começar a buscar a Deus indo para uma igreja, uma pessoa, daquelas pessoas testemunhas de Jeová, entregou um papelzinho para mim. Olha, eu queria entregar para você esse papel assim. Eu recebia com o maior respeito a pessoa que vinha para fazer algum tipo de evangelismo, alguma coisa. Eu recebia com o maior respeito, porque eu já conhecia o ensinamento da Bíblia. Com 17 anos eu esqueci de falar. Por quê? Porque com 17 anos eu falei assim, eu quero saber quem é Jesus Cristo. Eu quero saber se Jesus Cristo é o Messias mesmo, né? Eu quero saber se este é o Messias. Eu vou ler o livro. Aí eu comecei o livro de Mateus. Eu li o livro de Mateus. Quando chegou lá no Sermão do Monte, quando chegou na parte do Sermão do Monte, eu nunca mais tive dúvida que Jesus Cristo era o Messias. E por quê, João? Não sei. Quando chegou na parte do Sermão do Monte, tá? Eu declarei realmente, esse daí é o Messias. Agora eu acredito que esse daí é o Messias. Esse é o Filho de Deus, né? Porque eu falei, se Jesus Cristo seria mesmo o Filho de Deus, né? Esta curiosidade. Não sabia nada a respeito da história. Até um pouco antes disso, eu tentei ler o livro de Gênesis, tá? Eu falei assim, vou começar a ler a Bíblia. Um pouco antes disso daí. Ou um pouco mais antes, tá? Mas eu parei logo no começo, assim. Chegou numa parte assim, falei, pô, não dá pra ler isso não. Mas quando chegou no livro de Mateus, eu não tive dúvida. E considerando, uma das coisas que eu coloco é o quê? Considerando que eu sou uma pessoa assim com um agradozinho pela cultura oriental, né? A cultura japonesa, a cultura chinesa, eu facilmente seria um budista, ou então um confucionista, né?
ou até mesmo um taoísta, ou qualquer coisa semelhante à cultura, né? Aquela cultura toda colorida dos japoneses, né? E dos chineses, absolutamente não conseguiu. Eu consegui realmente comparar que Buda, todos esses pensadores estavam abaixo de Jesus Cristo. Realmente foi o que marcou para mim. Então a ideia de que era verdade, eu não tinha como fugir disso daí. Foi esse o sentimento, tá? E então sempre temendo a Deus. E aí quando chegou a oportunidade de eu falar, vou conhecer uma igreja, vou numa igreja. E aí fui numa igreja e como eu comecei a ir assim, com aquele objetivo de buscar Deus um pouquinho mais, né? Eu tomei a decisão de seguir Deus de verdade. Ou seja, eu falei assim, poxa, eu quero seguir mesmo a Deus. E por quê, Jorge? Não dá para entender, né? Não dá para entender. Por quê? Porque de alguma forma, tá? O ensinamento de Deus consegue fascinar você, mas não é somente o ensinamento, entendeu? Tem uma força espiritual, né? Que faz com que você fique realmente bastante animado, assim, a se interessar por Deus, pelo que Deus faz, o que é servir a Deus, tá? E você não entende por quê, né? E uma das coisas que eu senti quando comecei a buscar a Deus assim mais sério, né? Por acaso indo na igreja, né? Foi alegria, assim. Eu cheguei, poxa, que estranho, eu já cheguei a ouvir falar, pessoas falavam que sentiam muita alegria. Tinha até esquecido disso. É verdade, sim. Quando você se interessa por Deus de uma maneira assim mais forte, no interesse de buscar, uma das coisas que vai vir em você é uma alegria assim que você não sabe explicar. Aí, poxa, estranho, eu sinto uma alegria. Aí uma das coisas que eu falava, inclusive, é o seguinte, olha, ir na igreja é uma coisa super chata. Ué, mas você não está indo na igreja? Sim, mas você não acha que é chato chegar num lugar, sentar num banco e ficar ouvindo uma pessoa falando e ficar ali um tempo ali ouvindo? Não é super chato isso daí? Mas no caso, como eu ia para buscar a Deus, eu sentia alegria, né, que é o oposto, né? Então, foi uma das coisas, tá, que eu senti logo no começo e falei, pô, interessante, eu já cheguei com ele, já vi que quando pessoas falam que se converteram a Jesus, eles falam que sentiam alegria, né? Nunca fui evangelizado, tá? Ok? Mas você se lembra dos textos? Não, ok? Os satânicos que gostam de associar alguma coisa sua com outra para eles poderem roubar o que é seu e então associar com aquilo. Não, comigo não. O que eu estou tentando mostrar para você é que provavelmente você já ouviu falar que pessoas assim, eu sinto uma alegria muito grande. Aí você não passa desapercebido, porque você pensa que a pessoa está alegre e tal. Mas não, a alegria, no caso, o espírito, né? Alguma coisa diferente realmente acontece com você. E aí você fala, algo diferente está acontecendo, né? Aí pronto. E aí o que aconteceu? Nesse processo aí, eu tomei uma decisão que eu na verdade me arrependo, tá? Sim, eu me arrependo até hoje do que eu fiz. Mas eu fiz isso daí. Em parte eu agi bem, por exemplo. Eu decidi, porque em parte eu até agradeço ter feito dessa forma, pelo seguinte. Você tá vendo que eu tô sempre reclamando de calúnia de plágio, né? Sempre sendo caluniado de plágio. Até mesmo na época que eu praticava arte marcial, não tinha internet e não tinha acesso a uma série de informações. Então a arte marcial que eu estava construindo naquela época ali, era toda minha. Era eu mesmo que estava construindo, tá? E na época que eu estava construindo, eu estava com um empreito mesmo de ser uma arte marcial criada mesmo por mim. Tá? Já naquela época, tá? Desde os 15 até os 20. Por quê? A minha ambição era ter o livro do Bruce Lee, tá? Ter conhecimento do Bruce Lee para me esbanjar mesmo. Mas eu não tinha isso daí. Então quando chegou aos 16, 17 anos assim, acho que foi pelos 17, 18 mais ou menos, quando eu me desliguei do Karatê, num processo assim, ainda estava no Karatê, mas quando eu me soltei. Nesse processo aí, tá? Eu já estava querendo construir uma arte marcial, eu já estava criando meus próprios treinamentos, tá? Eu estava criando treinamentos para testar, para ver se estava funcionando, se eu estava me saindo melhor. Foi nesse momento que eu saí do Karatê e comecei a praticar sozinho. E aí eu fui criando o meu próprio treinamento, as minhas próprias ideias, tá? Até os 19 anos, né? Deixa eu só... Então uma das coisas que eu fiz quando comecei a buscar a Deus é que eu parei de ver televisão, tá? Completamente. Parei de ver televisão. Até hoje eu não vejo televisão, tá?
Então eu vou encerrar aqui.